Salve, clã, beleza? Eu sou o Redragon e eu tenho que falar uma coisa com vocês que não é o comum deste canal, né? Eu normalmente não falo muito sobre notícias aqui, pelo menos não desta natureza aqui agora, mas eu acho que chegou num nível já que as pessoas perderam o limite, perderam acho que o bom senso, que é o preço que as coisas vão assim no mundo dos games, mas não só no mundo dos games, mas eu não vou muito me aprofundar nisso, porque até porque esse canal não é sobre política, não é sobre economia, mas é uma questão assim que eu vou ter que falar que é meio que pra mim que é bom senso. A gente chegou num nível agora que alguns meses atrás a Sony anunciou que teria um aumento de preço na PS Plus, né, o seu sistema de assinaturas, onde eles te dão ali um joguinho ou dois por mês e você tem acesso a jogar online, o que pra mim já é bem ridículo. E sim, eu já assinei PlayStation Plus, eu posso dizer o quão ridículo é. E para mim jogar online você deveria ter, você poderia só jogar online, sabe? Só ter o acesso à sua internet e pronto. Precisaria pagar um negócio de assinatura assim. Mas a PlayStation não é a única que faz isso, a Xbox fez isso um tempo, a Nintendo faz isso, então é uma coisa comum, inclusive já que eu falei dessas duas outras coisas, eu também tenho que falar que elas também anunciaram preços. A Xbox, há algum tempo atrás, também anunciou que iria aumentar não só o preço dos seus consoles, mas também aumentar o preço dos seus jogos. E com todo o encaminhamento que a gente tem para 2026, para o lançamento de alguns jogos bons, principalmente que a gente está falando aqui do GTA 6, que tá fazendo um puta hype aí na internet, todo mundo quer jogar, e ele tá já com aquela perspectiva de qual será o preço dele. A Sony, há um tempo atrás, não faz nem muito tempo, inclusive, desde que eu tô fazendo esse vídeo, que ela anunciou que os seus jogos de R$ 450 iriam para R$ 500. E isso é caro, é muito caro. Inclusive, eu acabei nem falando não, o motivo do porquê que eu tô fazendo esse vídeo, mas o motivo foi porque eu vi o criador de Borderlands, eu vi uma notícia do criador de Borderlands dizendo que o preço dos jogos dele, tipo, não importa se tá caro ou não, as pessoas que são fãs irão comprar mesmo assim. O que, pra mim, isso é, meu, uma desconexão com a realidade dos gamers. Tipo, lá fora, né, a gente aqui do Brasil, lá fora, Estados Unidos, Europa, na Ásia, esses preços são muito caros. Pra eles já são muito caros. Pra gente aqui, então, é o cúmulo do ridículo. Um jogo tá custando 500 conto, aí agora vem, sei lá, o GTA vai vir o quê? A 750, 800 mil reais? Num país onde a população recebe um salário mínimo de R$ 1.518, você gastar um terço do seu salário num jogo é ridículo. E óbvio que essas empresas não estão nem aí para tentar localizar mais o preço dos seus jogos, para tentar dar um jeito de fazer com que o consumidor local tenha o acesso a esses jogos. Eles estão muito acostumados a lançar um jogo a US$ 70, são produzidos lá fora. Se lançam US$ 70, eles convertem só para moeda local, o que não é certo. E eu até me lembro que teve um dev de um jogo indie que ele falou que isso não estava certo e ele fez uma conversão para que o jogo dele aqui no Brasil fosse um pouco mais barato. E, inclusive, adivinha só, deu certo. Eu não lembro muito direito quem era o desenvolvedor, mas eu vou colocar o trecho dele falando agora. Vou mostrar para vocês as coisas que ele fez e o que ele viu para dizer do porquê que os jogos aqui no Brasil deveriam ser localizados da forma correta. Piracy is generally an issue of economics. You either can't afford a game, so you pirate it, or you can't get the game because you don't have access to it. So let's take Brazil, for example. Brazilians in my chat, rise up. I love you guys. Brazil has a very big problem with piracy, but it's not because they're jerks. Brazil has a problem with piracy because economically it doesn't make sense to buy games in Brazil. They're usually dramatically expensive. So the way that I fixed this for Heartbound, we had a very large Brazilian population of people liked the demo. They absolutely loved it, and they couldn't buy the game because it was too expensive. So I did this. See this right here? Heartbound is 60% off in Brazil. It's 20 BRL, and I will never change the price for the Brazilian people. At 60% off, it's only $4 out of a $10 game. By making this affordable for the people of Brazil and localizing the game into Brazilian Portuguese, it is 25% of our studio's income via game sales. E assim, vocês viram no trecho agora, esse cara fez uma coisa que eu aposto que nem metade, se duvidar, a maioria dessas empresas pensariam, que é tentar localizar os seus jogos para cá, localizar os seus jogos para cada local que eles vão vender. E eu vejo isso claramente quando agora na Gamescom Latam, o ex-CEO, né, o ex-executivo da Sony, o Shuhei Yoshida, ele vem dar uma entrevista falando o preço de US$ 70, US$ 80 é uma pichincha e as pessoas estão reclamando de boca cheia. É literalmente um. Vocês estão chorando demais, parem com essa porra e os jogos estão barato. E enchem o meu cu de grana. É realmente, como eu disse, é desconexo. Uma empresa, são empresas assim que elas trabalham no mundo todo e elas não veem o preço que tá aqui. Eu falei isso também, inclusive, vocês viram aqui no canal. Eu trouxe dois unboxings recentemente do meu teclado, do meu mouse. Cara,
o preço que eu paguei neles agora não é nem de longe o preço que eu pagaria alguns anos atrás. Eu pagaria metade, se duvidar até menos da metade do valor deles, se eu tivesse comprado alguns anos atrás. Porque assim, o mouse desse aqui, eu paguei abaixo dos R$ 300. Eu devo ter pago, eu não lembro direito o preço, mas se eu não me engano foi algo de por R$ 265. Um mouse desse daqui seria no máximo R$ 120. Seria um preço bem baixo assim mesmo. 120, R$ 180, no máximo R$ 180. Só que tem tanta taxa, tanta coisa que impede da gente comprar coisas baratas aqui, e a gente vê isso. E aí o mundo vai mudando, vai tendo inclusive, como eu disse, sim, eu não queria falar sobre política, mas é um tema que, infelizmente, ele vai ter que ser falado, que tem essas guerras tarifárias, cada país tem as suas taxas, o que acaba fazendo com que essa conversão direta, sem ver de fato o local da onde eles estão vendendo, faz com que a gente fique assim, com as mãos atadas. Eu tô falando nisso agora, mas enquanto eu fui pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi que a Sony vai fazer um outro reajuste nos seus jogos aqui, principalmente aqui no Brasil. A Sony também disse que vai aumentar o preço do PlayStation 5, acessórios de jogos assim, como um controle, como um mouse, um teclado, coisas do tipo, vão ficar mais caro. Um fone de ouvido assim, ó, que eu tô usando agora de apoio, vão ficar mais caro. Tipo, se eu paguei, eu não lembro de novo o preço desse aqui, mas eu acho que foi uns R$ 130. Eu paguei R$ 130 no fone desse, agora se eu fosse comprar, ele estaria por o quê? Do R$ 320? E o que eu falei aqui, vocês podem ver, é mais que o dobro do preço. Eu tô falando nisso, eu tô literalmente só falando o óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio para que as pessoas entendam o que de fato acontece. E sim, aqui nesse canal eu tô falando sobre o preço de games, eu tô falando preço de periféricos, de acessórios, jogos, de tudo mais, assim, nesse mundo, nesse nicho nerd tech, mas é porque é o que o meu canal é. Se eu for, como eu falei, se eu fosse um canal de política, eu falaria realmente de um contexto mais amplo. Mas eu não sou. Então não faz sentido eu misturar várias coisas aqui, sendo que eu não vou dar um ponto certo para falar de fato. Eu acho que é uma questão de que a gente já consegue perceber que isso tá muito errado e que não importa aparentemente o quanto a gente reclame, não importa o quanto a gente deixe escrachado na cara dessas pessoas, eles não estão se importando com o consumidor final, eles não estão se importando com a gente. Eu falo isso também no quesito que a gente teve agora também um monte de jogo porcaria e os caras, porra, enchendo o cu de dinheiro, um jogo de R$ 350, todo bugado, com uma história muito nada a ver, um jogo que não te prende, uma gameplay fraca. A gente tá preferindo mais jogar coisas antigas do que as coisas novas. Eu mesmo, recentemente, eu tava fazendo live na minha Kik de Devil May Cry. Devil May Cry 1, Devil May Cry 2. Alguns meses atrás, antes de eu tomar o ban na Twitch, eu tava jogando The Last of Us Part 1. Eu tento jogar jogos também lá nas lives, muito mais jogo antigo. CS, Marvel Rivals não é tão antigo assim, mas assim, é um jogo gratuito. Então eu tô muito mais, assim, jogando CS, um Devil May Cry, The Last of Us, Resident Evil 1. Jogos que eu tenho na minha biblioteca que eu paguei barato no tempo que tava barato. E eu tô fazendo esse vídeo também porque eu vi alguns outros YouTubers. Eu vi, acho que foi ontem, um vídeo da Central, e foi exatamente desse que eu tô falando, do ACO da Sony PlayStation, falando que as pessoas estão reclamando de boca cheia, falando que o preço dos consoles não, dos jogos a US$ 80 é uma pechincha. Eu deveria ter passado o trecho agora, eu deveria ter passado o trecho antes, eu tô meio atrasado, então fiquem aí com o vídeo, fiquem vendo o que ele falou. Obviamente eu tô falando aqui de uma forma mais popular, mais didática, mas vejam o que ele falou. And in terms of actual price of $70 or $80 for really great games, I think it will still be a steal in terms of the amount of entertainment that the top quality games bring to people compared to other form of entertainment. So as long as people choose carefully, how they spend their money, I don't think they should be complaining about. E aí, como eu disse, você vê um cara desse falando na Gamescom, ou principalmente aqui no Brasil, onde a gente se mata para conseguir um tempinho de entretenimento. E não é só os games que estão ficando mais caros, também são os cinemas. Cara, a gente tá preferindo mais contratar um Prime Video, que é o que? R$ 20 por mês? Pra você assistir os filmes em casa. Você espera sair no streaming pra fazer alguma coisa. Vocês verem aqui no meu canal, eu espero muito, muito mesmo o filme vir pro streaming pra me falar sobre ele. Tipo, eu não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois, mas eu gravei já o vídeo sobre o Minecraft o filme. Minecraft o filme agora há pouco que veio para os streamings. Já lançou há muito tempo. Eu tô muito atrasado pra falar, já perdeu o hype, mas é isso, é o que dá pra fazer. As pessoas estão deixando de ir no cinema porque tá ficando muito caro, as pessoas estão deixando de comprar coisas novas, ou porque tá uma merda, ou porque tá muito caro.
Às vezes é uma merda cara. E isso que eu tô falando não tem tendência nenhuma de abaixar. Daqui pra frente, esses preços vão aumentar cada vez mais, até chegar num nível que vai ser insuportável. E eu duvido muito que essas empresas quebrem, porque elas devem ter uma precaução lá, uma coisa, uma cláusula de contradanos muito alto. Mas você chegar num nível ao ponto de dizer que, como eu disse, do CEO da Gearbox, né, dos criadores lá de Borderlands, falar que os verdadeiros fãs pagarão pelos jogos e o seu jogo tá Borderlands tá o quê? 400 conto? Tá 500? 600 reais? Cara, não importa o quanto você é fã de uma franquia ou não. Tem coisa que não vale o preço. É que nem o próprio GTA. GTA 6 tá por vir por aí. Tem gente especulando que o jogo vai vir a 80, 100 dólares. Cara, esse jogo não vale tudo isso. Mesmo sendo Rockstar, tem coisas que não vale o preço. Pode ser o GTA, o que for, pode ter a mudança gráfica, a mudança da história, pode ser uma história muito boa, pode ser o que for. Tem coisas que não vale o preço. E a gente vê isso nos últimos anos. Cara, teve o live action, né? A releitura de Branca de Neve. As pessoas não quiseram ir pra sala de cinemas. O ingresso, nem eu sei, o ingresso a 35, 45 reais e as salas vazias. O filme foi um flop total e ele teve que ir pro streaming mais cedo do que o planejado. O Coringa também, o Coringa 2 que eu falei aqui no canal, também foi um flop total. As pessoas não gostaram do filme, deixaram de ir nos cinemas, mesmo sendo um filme bom. O 2 é questionável, mas o 1 era um filme bom. E as pessoas deixaram de ir nos cinemas depois das críticas, deixaram de ir no cinema por causa do preço também. E o filme prematuramente saiu no streaming. Eu tô falando isso aqui no canal de Gamer pra Gamer. E tem muitos canais aí que provavelmente ainda vão falar ou já estão falando, mas o YouTube não tá divulgando. Provavelmente esse vídeo também não vai ser muito divulgado. Mas é nessa questão que a gente tem que falar que chegou no nível que basta, né, gente? 80 dólares num jogo e esse jogo pode ser uma bosta? Não vale. Não vale. E dá pra gente ver quais jogos são ruins, quais jogos são bons antes mesmo dele lançar. De acordo com o que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto vão falando, seja numa rede social, seja numa entrevista, para algum portal de notícia, a gente consegue perceber se aquilo vale a pena ou não. Branca de Neve foi isso que aconteceu. Cada entrevista que a gente teve com as atrizes, com os atores, com a galera da produção, foi fazendo com que as pessoas soubessem que aquele filme não era bom. A mesma coisa acontece com jogos. Tem muito criador aí, tem muito diretor de jogos, atores envolvidos em certos papéis dentro de um jogo e vão fazendo declarações que não valem a pena. Você gastar o seu dinheiro suado, né? Você gasta, como eu disse, 1/3 do seu salário só para você conseguir comprar um jogo. Hoje em dia, o entretenimento ele tá totalmente escasso. É difícil alguma coisa nova realmente ter público, já que, como eu disse, os preços estão caros, ou porque as pessoas já têm aquela visão de que não vai valer a pena você gastar o seu dinheiro pra ir assistir aquilo. E tá escasso, infelizmente, porque tem muita gente produzindo merda. Vocês viram aí, teve Devil May Cry, a série do Homem-Aranha. A gente teve alguns filmes também da Marvel que não venderam. A gente tem. Isso é um assunto para outro vídeo ainda, que eu ainda vou fazer, que é o The Last of Us também. The Last of Us tem algumas coisas aí que deixa a gente triste, velho. E é como eu disse, as pessoas estão preferindo ir pra pirataria ou para o streaming, né? Tem muita gente aí que prefere gastar 20 reais por mês, esperar 2, 3 meses, mas o filme vai assistir de casa. E se for uma porcaria, é só parar e assistir alguma outra coisa. A mesma coisa é o que eu disse na Steam Verde. Eu provavelmente censurei a outra palavra durante eu tava editando para o YouTube tentar não retirar o alcance desse vídeo. Mas as pessoas estão preferindo exatamente usar o Steam Verde ou um sistema de streaming também, assim, alternativo, tudo para assistir essas coisas. Porque mesmo o streaming sendo barato, tem coisa que a gente vê que não vale a pena. E eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu não tenho muito o que falar, é meio que uma conversa mesmo, meio que um desabafo. E eu tô tentando, sei lá, abrir o olho de vocês para vocês falarem, olha, realmente tá insuportável. Um PlayStation 5 tá o quê? R$ 4.200. O S5 eu tô vendo aqui agora eu tô vendo aqui durante que eu tô procurando. Cara, R$ 4.000. O PlayStation 5 Pro 6.200. O Xbox Series S também, 5.000, 2.700. O Nintendo Switch agora que vai ter, né? O Nintendo Switch 2 já tem até um preço, R$ 4.500. Então, é uma questão de realmente você trabalha, trabalha, trabalha e morre na praia. Você não consegue se divertir, você não tem tempo para se divertir. É uma frase, o que eu posso dizer realmente bem política, mas é você trabalha para sobreviver e não para viver. Enfim,
Eu vou deixar esse vídeo por aqui, é um daqueles vídeos que eu nem peço like, mas se você quiser deixar o like, sinta-se à vontade, compartilhe para seus amigos e deixe aí nos comentários, principalmente deixe aí nos comentários sobre a sua visão aí, sobre esse aumento de preço no mundo dos games, no mundo do entretenimento, né, dos filmes, séries, jogos, desse nicho tech que às vezes eu trago aqui. O que vocês acham? Porque, sendo bem sincero, pra mim, eu acho que foi a gota d'água. Como eu disse, eu vi esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo porque eu vi a notícia lá do cara da Gearbox, do CEO da Gearbox, eu também vi por causa da Central, que ela mostrou o ex-CEO da Sony PlayStation, mas eu conheço que tem outros youtubers aí que fizeram sobre isso, se eu não me engano, tinha uma youtuber que falou sobre isso, acho que foi a Camomila, eu não lembro direito, mas eu acho que ela falou realmente quando a primeira vez que a PlayStation anunciou que ia aumentar a PlayStation Plus. Enfim, não tem muito o que eu dizer, esse vídeo não vai ter nem aquela finalização que normalmente tem. Só vou fechar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que seja mais alegre do que esse aqui. Tchau, tchau, gente.